Olá, eu sou Luiz Marmentini, empresário na área de serralheria, e eu ajudo donos de serralheria a dobrarem seu faturamento com portões sem precisar tirar dinheiro do bolso. Bem, hoje o assunto da nossa live é a gestão na serralheria. Eu recebo muitas perguntas referentes a esse assunto nas redes sociais. Na verdade, a gente posta muito conteúdo falando da serralheria, explicando detalhes, obras, portões, então é muita coisa. Então eu recebo muitas perguntas, até peço desculpa de não poder responder todas, porque são muitas, mas eu separei algumas que eu achei mais importante, né? Todas são importantes, mas algumas mais importantes que fazem bastante diferença aí no andar aí da empresa, desde que a empresa abre a empresa e vai evoluindo e vai fazendo acontecer as coisas, vai crescendo a empresa, né? Então, primeiramente, precisamos entender o que significa gestão, o que essa palavra engloba, o que tem por trás dessa gestão de uma empresa. Bem, gestão não é só o financeiro, não é produção. Gestão engloba tudo, como a empresa funciona. Desde você vender lá para o cliente, vender o serviço, o trabalho, o trabalho entrar dentro da empresa, como esse trabalho é administrado ali dentro, até mesmo quando você vai fazer o orçamento, que forma que você faz esse orçamento, os gastos da empresa, o financeiro, contratação de pessoal, programa de cargos e salários. Então são muitas coisas que tem por trás de uma gestão de uma metalúrgica. E se a gente não tomar cuidado com isso, a gente acaba se atropelando, e quando vira um buraco que você cai dentro e não consegue sair mais. Mas enfim, vou respondendo algumas perguntas, né? E aí a gente vai trocando aí mais algumas ideias sobre esse assunto. Então a primeira pergunta é do Fernando Soares, do Distrito Federal. Ele já pergunta de cara qual é o segredo da gestão de uma serralheria. Normalmente, o que acontece? Quando o cara abre uma serralheria, normalmente é o cara que saiu lá da empresa, que ele era um bom funcionário, ele começou já sabe trabalhar, aí ele abre uma serralheria. E aí ele começa produzindo lá as coisas na casa dele, no barracão alugado. Só que ele é muito bom na produção lá dentro da empresa, mas ele não sabe administrar. Um exemplo, ele não consegue fazer orçamento, ele até faz um orçamento, mas ele erra em muitos momentos, porque ele esquece de contabilizar muitas vezes, muitas coisas dentro do orçamento e fica para trás. Então ele faz lá, deu 10 de material, vou cobrar 20, ele acha que ele está ganhando o dobro, né? Ele acha que ele está ganhando dinheiro, só que no final das contas ele vai ver que ele acabou ficando no prejuízo, ou até mesmo trabalhou de graça, porque ele gastou coisas a mais do que ele tinha previsto no orçamento, e aí ele acaba ficando no vermelho, e fica no vermelho uma vez, no vermelho outra vez, e acaba se complicando. Então isso é um grande defeito. Não é que é um defeito, é meio que normal de todo mundo, do cara, né? Quando ele começa. Só que ele precisa ir atrás de conhecimento, ele precisa ir atrás de tecnologia, de como que ele vai fazer isso, como que ele vai gerir. Não adianta ele, se ele é um profissional muito bom, ele não consegue fazer tudo dentro da metalúrgica. O cara não tem, ou ele não tem capacidade para fazer tudo, ou ele não tem tempo para fazer tudo. Às vezes o cara até tem essa capacidade, mas ele não tem tempo, porque ele precisa produzir, ele precisa cuidar do escritório, precisa cuidar das vendas, do orçamento, dos funcionários, das compras, dos recebimentos, nota fiscal e muitos outros itens. Então é muito complicado para o cara trabalhar sozinho. Então o que é o segredo? Qual que é o segredo? Minha experiência de vida, eu comecei a delegar funções. Deleguei funções de um cargo de escritório, lá dentro da produção, comecei a delegar funções, e aí que eu comecei a andar. Mas como?
como que eu ia delegar funções? Como que eu aprender a fazer isso? Como que você aprende a fazer essa gestão, né? Tem vários cursos, muitos cursos. E foi aí que eu fui. Lá quando eu comecei a metalúrgica, 15 anos atrás, 16 anos atrás, o caminho que eu encontrei foi esse. Ir atrás de curso para ir melhorando a questão interna ali, para conseguir gerir isso, para fazer isso funcionar. Mas foram muitos. Por que foram muitos? E gastei muito dinheiro com isso também. Porque não tinha nada específico. Tipo assim, o curso é geral e você pega as informações daqueles cursos e joga para dentro da metalúrgica, da serralheria. Você faz um outro curso, às vezes longe, São Paulo, sei lá, longe de onde você está, e aí você faz o curso, pega as informações e joga para dentro da serralheria. Então você tem que ir captando informações e alimentando o teu sistema. Você precisa ir comprando sistema, plataformas, para você conseguir cadastrar todos os teus clientes, para você conseguir gerir a questão de cargos e salários. Por que eu falo essa questão de cargos e salários? Porque a empresa, ela precisa saber aonde que ela quer ir. Ela precisa ter um rumo. Por que ela precisa ter um rumo? Ela tem que ter um projeto para ela. Daqui 10 anos, um exemplo. Daqui 10 anos eu vou ser a maior serralheria da minha cidade. É aí que o teu funcionário vai contigo. O funcionário vai, pô, meu patrão, meu chefe tem esse sonho e eu vou junto com ele. Daqui 10 anos eu vou estar lá na maior empresa da cidade, eu vou ser o gerente da empresa, eu vou ser o encarregado. Então, se o patrão tem essa liderança e essa atitude, essa linha para seguir, eu vou fazer isso. Isso contamina os funcionários. Os funcionários falam, eu vou também. Eu vou junto porque ele tem um projeto de vida, ele tem um projeto, daqui 5 anos vou estar ganhando mais, daqui 10 anos vou estar isso. Então isso faz com que o funcionário siga o líder. O cara tem que ser um líder para o funcionário conseguir. Porque senão, pensa nem você não sabe aonde você quer ir, nem você não sabe aonde você quer chegar daqui 5 anos, daqui 10 anos. E o funcionário, o que ele vai pensar? Pô, esse cara não tem plano nenhum, cara. O que eu vou ficar fazendo aqui nessa empresa? Eu peço aumento, o cara não me dá e tal, não sei o quê. Então o funcionário desanima. E aí o que acontece? Perde o funcionário. Aí você tem que contratar outro funcionário. E aí o cara entra tudo sem experiência. E aí você precisa treinar o cara, e assim vai. Você acaba perdendo muito tempo. E outra, mas o maior prejudicado nessa história é o dono da metalúrgica. Por quê? É o dono da serralheria. Por quê? Ele precisa ter esse rumo para ele conseguir alcançar esse objetivo. Porque se ele não tem esse rumo, ele vai alcançar o quê? Vai ficar fazendo sempre o mesmo, sem projeto nenhum. Então é aí que está a grande jogada, a grande questão. A empresa tem que ter um rumo e os funcionários seguir esse rumo. Então o proprietário da empresa tem que ser um líder. Quando você é um líder, quando você tem objetivos, com certeza você vai ter os funcionários junto contigo, correndo atrás dos mesmos objetivos que você. Então o segredo aí da administração, da gestão de uma serralheria seria mais ou menos isso: organização e o compromisso que você tem que ter com a empresa, né? O objetivo da empresa, o compromisso que você tem que ter com o funcionário, as promessas que você faz para ele, você cumprir. Não adianta você falar que daqui um tempo vai ser diferente, daí chega lá e não acontece nada, o funcionário fica na mesma. Na segunda vez que você promete, ele já vai te deixar e você vai ter que contratar outro. Então acredito que o maior segredo seria isso: você ser um cara de palavra, cumprir o que fala e você ter objetivos, né? Sabendo onde você quer ir. Então, Fernando Soares, era mais ou menos isso, é o meu ponto de vista do segredo aí da gestão para administrar uma metalúrgica. Então tem mais uma pergunta do Fábio de Melo, de Maringá. O Fábio está perguntando se eu, no caso, eu errei muito na empresa antes de acertar a administração da empresa. Fábio, eu falo para você, eu errei, foi muito mesmo. Errei. Só que tem uma questão curiosa quando se erra uma coisa. Se o erro
o erro ele tem que fazer bem para você. Sempre quando você errar, não dá certo alguma coisa, você leva aquilo como uma lição, né? Uma lição de vida. E para mim, eu fiz muita coisa errada, mas foi por inexperiência mesmo. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, vou abrir uma metalúrgica, vou abrir uma serralheria e sonho, né, do funcionário sair e fazer história, e fazer acontecer. Então eu tinha todos esses sonhos, era aquele sonho de funcionário. E aí eu já comecei errado, na verdade. Eu já comecei trabalhando lá sem CNPJ, frio, e tinha medo de abrir serralheria, e já ganhava medo de abrir o CNPJ. E aí o dinheiro que eu ganhava já era tudo bagunçado, tudo misturado, as finanças pessoais com a da metalúrgica. E aí eu não via lucro naquilo, tipo assim, não tinha, no começo não tinha, você não podia ir lá comprar fiado, tinha que comprar parcelado, né, ou boleto nas empresas, não tinha nem CNPJ. Então eu recebia, eu comprava à vista, recebia, pagava as contas e ficava com dinheiro. E aí já ia no mercado, gastava com o carro, gastava com a metalúrgica. E era uma bagunça só que eu não conseguia ver lucro naquilo. Eu precisava fazer investimentos porque eu não tinha nada, não tinha um carro bom, não tinha. A metalúrgica precisava muitos materiais, matéria-prima, equipamentos, né? Precisava construir, precisava comprar terreno. Então, todo o dinheiro que entrava, eu misturava tudo aquilo. Era dinheiro da firma, o pessoal, tudo. Pagava funcionário, eu vivia com o que sobrava, na verdade. Só que como misturava tudo, eu não sabia o que era meu, o que era da metalúrgica, o que era. E aí eu comecei a me atrapalhar tudo com isso daí. Eu não conseguia evoluir, não conseguia avançar com a empresa, ficava patinando. E eu não conseguia entender por quê, porque eu vendia bastante, eu trabalhava o mês inteiro, vendia, e aí eu não conseguia ver o dinheiro. E eu não entendia o que acontecia, porque eu trabalhava tanto, não via o dinheiro. E aí que eu comecei a analisar, comecei a ir atrás, né, de fazer cursos. E aí, tipo assim, os mentores começaram a me orientar, cara, vai por aí, faz isso, né, segue essa linha, separa as finanças. E aí que eu comecei, até a questão do orçamento. Eu cobrava muito barato, não sabia cobrar, porque eu era profissional lá trabalhando, mas não fazia orçamento, sabia produzir, não sabia. Então eu errava muito nessa questão. Na questão do orçamento, na questão da administração da empresa, porque era eu que fazia tudo, eu vendia, eu comprava os ferros, eu fazia os orçamentos, eu produzia o material. Muitas vezes eu ia lá no cliente tudo sujo, fedendo solda, cheirando tinta lá, que muitas vezes eu mesmo pintava. E aí o que acontecia? Eu não estava vendo que aquelas atitudes que eu tinha, elas estavam jogando o preço do meu trabalho lá embaixo. Eu estava perdendo a oportunidade de agregar valor no meu trabalho. Por quê? Pô, você chega lá tudo maltrapilho no cliente, sujo, né? O cara não te dá essa moral. Ele quer fazer lá, ele fecha o serviço contigo, mas ele joga lá embaixo. Você já cobra barato porque você não sabe cobrar. E você não tem argumentos para você cobrar melhor. Porque se você já chega tudo lá maltrapilho, o que o cara imagina que vai ser o produto? Vai entregar o portão pro cara, um serviço, uma grade. Então isso faz muita diferença. Não estou falando que você precisa chegar lá de terno e gravata, mas você precisa estar cheirosinho, limpinho, né, para causar uma boa impressão. Porque o cliente não está nem aí se você chega lá de BMW ou chega de um carro velho, ele não fica olhando essas coisas, mas ele olha o estado do carro. Se é um carro tudo esgualepado, torto, amassado, aí ele já fala, pô, esse cara é um relaxado. Mas se é um carrinho velho, tudo bonitinho, pode ter certeza que não vai fazer diferença nenhuma para o cliente. Então isso foi um dos erros muitos dos erros que eu tive lá no começo. Então aí quando eu comecei a ir atrás dessas mentorias, né, desses cursos,
Eu gastei muito dinheiro com isso. E lá ainda fazendo esses cursos, os caras me faziam gastar mais dinheiro ainda, porque eles falavam, cara, você precisa criar uma marca, você precisa criar um site, você precisa criar um sistema, você precisa comprar um monte de coisa, você precisa organizar. E aí eu não tinha dinheiro, precisava fazer dinheiro para investir nessas coisas, tipo montar um escritorinho bonitinho para conseguir separar as coisas, montar um site. Quando eu comecei 15 anos atrás era caríssimo um site. Hoje não, hoje tem site e está gratuito, mas naquele tempo era o valor de um carro para você fazer um site. E aí, você já não tinha nenhum carro bom para você trabalhar, você já tinha que gastar um absurdo para criar uma marca. Nossa, até tem uma historinha assim, ó. Eu estava fazendo um curso, aí o cara, o mentor perguntou para mim se eu já tinha marca e tal. Eu falei, eu tenho. Eu mesmo que tinha feito a minha marca no computador. Eu até lembro até hoje, era uma estrelinha, marca tal, e escrito o nome embaixo. E aí eu peguei, tirei um cartãozinho do bolso que eu mesmo tinha impresso na impressora e mostrei pro mentor. Eu falei, ó, tá aqui, ó, isso aqui que é a minha marca. Nossa, o cara pegou aquele papelzinho e ficou olhando o papel. Ele falou, Luiz, posso fazer uma pergunta? Não me leve a mal. Se você contratar um funcionário hoje, você já dá um portão de elevação para o teu funcionário fazer? Eu não, capaz, nunca, jamais, porque os caras não sabem, não tem como fazer isso. O cara tem que ser muito profissional para fazer um portão de elevação, né? Esses portão, se não cuidar, dá problema e tal. Daí ele pegou meu cartãozinho e falou assim, então Luiz, procura um profissional para fazer essa tua marca, cara. Você vai ver que vai ser outro nível de marca. A marca é um negócio muito importante para ser vista, para ser lembrada. Teu cliente olha a tua marca, você está com o carro na rua, os caras olham a tua marca, a população vai marcando aquilo na cabeça deles. A hora que eles precisarem de uma metalúrgica, eles vão lembrar daquela marca. Se for um negócio, uma marca forte, um negócio diferenciado. Mas agora, imagine isso aqui, cara, não tem... Tipo assim, não tinha nada a ver com a metalúrgica, aquilo lá que eu fiz, porque eu não sabia fazer, eu sabia fazer portão, eu sabia fazer marca. Então é isso, você precisa separar as coisas. Não adianta você ficar... eu no começo também tinha medo, o financeiro, meu Deus, com a minha cabeça com o financeiro, eu tinha uma preocupação com aquele financeiro, mas o financeiro que era a minha preocupação, é o dinheiro, cara. E não é isso. O financeiro é a pessoa que te dá o caminho, fala assim para você, ó Luiz, esse mês nós estamos gastando demais com isso ou com aquilo, entendeu? O financeiro faz uma análise de tudo das tuas finanças. O financeiro tem tudo controlado, entrada, saída, entrou isso, saiu aquilo e gastou de gasolina, gastou... O papel do financeiro é esse. O papel do financeiro não é pegar o dinheiro do cliente e pagar uma conta, não é isso. A minha preocupação era do cara pegar o dinheiro. Hoje eu nem vejo dinheiro na minha frente mais. Nem gosto de ver dinheiro. O meu negócio é outro. O meu negócio é... Eu tomei a frente da metalúrgica. E aí que começou a andar as coisas. Por quê? Eu contratei alguém que fizesse o financeiro. Aí ele faz o financeiro. O que ele me apresenta? Apresenta relatórios. Esse mês foi esse relatório aqui, ó. Gastamos tanto e tanto, entrou tanto e ok. Então eu tenho uma pessoa de confiança que cuida do escritório, das finanças, resolve lá para mim. E aí, o que eu contei? Eu era muito bom lá em trabalhar, né, na produção. Então eu precisei formar pessoas profissionais para fazer aquele trabalho que eu fazia, porque eu não podia ficar produzindo. Para a empresa crescer, você tem que ir atrás de serviço, você tem que fazer o comercial, você precisa ir atrás do cliente, ir atrás de serviço. Você não vai ficar sentado lá no teu escritório, lá, né, esperando o cliente vir. Então você tem que fazer contatos, fazer negócios, e é um negócio hoje e outro amanhã que vai linkando com o outro. Você fez um negócio caprichado, fez bem feito. Quando você viu, um amigo indica para o outro, o outro passou e viu a placa lá, entendeu? Então o segredo é você fazer o trabalho bem feito para você dar essa continuidade, né? Para você conseguir ir crescendo, expandindo tua empresa. Mas voltando no erro,
Foi um dos maiores erros que eu cometi tiro atrás, foi isso. Inclusive, como estava tudo bagunçado aquilo, tem hora que você está com um monte de dinheiro em caixa. Aí você acha que aquele dinheiro, como você não sabe das finanças, está tudo bagunçado, o que você faz? Aquele dinheiro, você pega o dinheiro e vai comprar um carro. Aí no outro mês você tem que vender o carro, porque aquele dinheiro não era do carro. Era para comprar um material, alguma coisa. E aí depois que você tem isso tudo controlado, aí a história é outra. Quando você tem tudo isso controlado, bonitinho, você consegue fazer retiradas da empresa. Você consegue, um exemplo, de 3 em 3 meses, você retira lá a sobra, né, que está em caixa. Só que você, do que sobrou, você precisa deixar no mínimo aí uns 50%. Você retira 50%, pega e deixa 50% para a empresa, senão a empresa também não tem saúde e acaba aí se indo mal, né? Então, era isso, Fábio. Espero ter te respondido, cara, mas a desorganização da empresa é a pior parte, tipo assim, porque você não sabe para onde está indo, no teu financeiro fica tudo bagunçado, você não tem controle. Isso aconteceu comigo, doeu na carne. E eu tive que aprender, e depois que eu aprendi, nossa, aí que a minha empresa começou a crescer, porque aí a empresa tinha o dinheiro dela, entendeu? Não tinha, o Luiz tinha o dinheiro dele, a metalúrgica o dinheiro dela. Então, e a gente tem que aprender a viver com o que a gente ganha. A gente não pode viver do que nem recebeu ainda, vai entrar o mês que vem. Não, aquilo é outra coisa. Você tem que viver com o dinheiro que você tem agora. Então agora vamos responder a pergunta do Joaquim Durval, do Espírito Santo. Ele está perguntando como fazer para fechar serviços grandes. Eu posso contar um pouco da minha história nessa questão aí de fechar serviço grande, mas o serviço grande você precisa ter condições de fazer ele, né? Porque normalmente você começa pequeno. Então, para você fazer um serviço grande, você tem que ter condições, porque se você fechar o serviço grande, você precisa entregar o serviço grande, né? É super possível, mas você precisa ter condições. Se você não tem um espaço suficiente, se você não tem os equipamentos suficientes, se você não tem funcionário suficiente, não tem como você fechar um serviço grande. Mas, se você já é um cara desenrolado, você já tem uma boa qualidade no teu trabalho, você já tem uma equipezinha mais ou menos, já, né, que você vê que vai conseguir fazer o trabalho. Esses equipamentos pesados, guindaste, caminhão muque, um exemplo, se precisar, isso você aluga. Você vai comprar isso lá para frente, é a última coisa. Até eu, inclusive, eu prefiro alugar muitas vezes, porque sai mais barato alugar do que você manter um caminhão pesado, né? Um caminhão guindaste. É muito dinheiro num caminhão desse. Então é melhor você. Eu opto por alugar. Mas eu lá, quando eu comecei, o que aconteceu? Como que eu consegui começar a fazer serviços maiores? Eu ainda nem tinha CNPJ aberto, estava na correria ali, eu trabalhei 8 meses sem CNPJ. E aí, um dia, só que já tinha muita produção lá, trabalhava em casa mesmo, na frente de casa e tal. E aí, passou um cliente lá e falou, cara, tem um serviço, cara, era 3 barracão, tipo assim, nas cidadezinhas fora da região, né, uns 100 quilômetros aí. E aí eu não tinha carro, eu não tinha, tipo assim, caminhão, né, para levar, eu já tinha as ferramentas, já tinha funcionário, mas eu pensei, cara, eu não tenho CNPJ. E o cara falou, cara, eu preciso de nota fiscal. E aí eu abri o CNPJ, né, porque o cara me ofereceu esse serviço aí. Abri o CNPJ, peguei a entrada do serviço e já comprei um F4000 naquele tempo. Comprei o F4000 e aí comprei os material também, comprei um tanto de material, faltou outro tanto, daí com 30 dias eu ia pegar mais dinheiro, daí eu peguei, comprei o resto do material e assim foi. Paguei o restante da caminhonete e com essa caminhonete eu já consegui fechar os primeiros serviços.
Mas o grande segredo de fechar depois que você já está aí fazendo serviços maiores é a qualidade. Qualidade e agilidade. Se você começar a cumprir todos os prazos de entrega, fazer um servicinho caprichado, não é aquela correria, pode ser rápido, mas não é correria de parafusa tudo lá e sai correndo, não. Você tem que dar o detalhe, deixar tudo perfeito, retinho, nada de solda, faz tudo bonitinho, parafusadinho, sem tinta queimada. Dá um grau no que trabalho. Se o serviço ficar, se você cumprir os prazos que você combinou, você cumpriu o cronograma, fez tudo bonitinho, retinho, um serviço de qualidade, um negócio forte, que não vai cair com o primeiro vento, né? Até inclusive quando você faz um barracão, exemplo assim, tem que ter já a responsabilidade técnica, né? O engenheiro que assina. Então você precisa fornecer isso para o cliente. Então você precisa ter um engenheiro que assine, né? Que garanta o serviço para você conseguir vender. Então se você conseguir evoluindo nessa questão, cada dia melhora, cara, com certeza você vai crescendo, vai evoluindo e vai. Então você precisa ter recursos para fazer o serviço. Se não tiver, é melhor não pegar. Porque se você pega um serviço, não dá qualidade no serviço, não dá agilidade no serviço, o cliente está com pressa, você não entrega no tempo, é melhor se não pegar. Para ser sincero, teve um serviço que eu fechei que era muito grande, tipo assim, um barracão, uma concessionária grande, sabe? Nós demoramos 8 meses para fabricação, tudo, e entregar esse barracão, essa concessionária. E eu falo para você que a gente acha que um serviço grande dá um monte de dinheiro, realmente dá, mas ele acaba tomando muito tempo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pode ter um lucro imaginário nesse serviço. Talvez você ache que está ganhando dinheiro, no final das contas não dá todo aquele dinheiro que você imagina, porque às vezes você fazendo vários serviços menores, você tá com menos funcionário, não precisa ter aquele monte de funcionário, você não precisa comprar tanto equipamento, não precisa, às vezes você trabalha fora, tem que pagar diária de hotel, comida, muita coisa que você gasto a mais, viagem, transporte. Então se gasta um dinheiro, gasta muito mais do que você tá ali fazendo um servicinho, um portão aqui, uma grade ali, uma coberturinha mais próximo da tua cidade. Então esse serviço maior, assim, é bom você já tá mais avançado, tá aí já com um barracão grande, com uma equipe grande, com uma equipe boa, né, profissional qualificado, já ter todos os recursos na mão aí para você conseguir executar esses trabalhos, para você não correr risco nenhum, né? Porque você não pode correr risco, o teu cliente também não, e depois que se dá a tua palavra, assinou os contratos, aí não tem como voltar atrás, tem que executar o trabalho. Então isso é uma lição que eu já tive já, então eu analiso muito bem essa questão aí para não correr esses riscos. Tá respondido, Joaquim? Espero que sim. Qualquer coisa você pode mandar recado de novo, manda outra pergunta que a gente vai tentando ajudar. Nós já fizemos todo tipo de trabalho praticamente em metalúrgica. Eu trabalhei 10 anos de funcionário, daí já tenho 15 anos com a minha própria indústria. O que realmente mudou o andamento da empresa foi gestão. Gestão é tudo dentro da empresa. Mas espero ter respondido. Agora o Oswaldo Cunha, de Brusque, Santa Catarina. Ele está perguntando como resolver a questão da falta de funcionário qualificado. Não tem, por exemplo, serralheiro para contratar. Eu falo para você, eu acho difícil mesmo, ter um funcionário já pronto, né? Meio que o povo tá difícil para contratar mesmo, mas que nem eu estava falando antes, a questão do cargos e salários, você ter
as tuas metas dentro da empresa, a empresa saber aonde que ela vai, o funcionário saber onde que ele pode chegar, quanto que ele pode crescer ali dentro, faz toda a diferença, total diferença. Então, como você vai contratar um serralheiro se não tem, né? Você me perguntou se não tem. O que eu faço? Eu sempre estou treinando. Eu tenho os 5, 6 serralheiros na produção e sempre 2, 3 na aprendizagem, aprendendo, trabalhar, acompanhando, cortando material, ficando em cima dos caras. E aí você vai formar os teus funcionários e você vai falar para eles: ó, daqui 1 ano vai ser isso, daqui 2 anos vai ser isso, daqui 3 anos vai ser assim. O que você só precisa seguir o cronograma, você só precisa seguir aí as diretrizes da empresa, o que a empresa passa para eles. Então você precisa ter muito bem definido esse programa de cargos e salários, para o funcionário poder saber daqui 1 ano quanto que ele vai estar ganhando. Ah, vai dobrar meu salário daqui a 1 ano. Tudo bem que vai dobrar, pode dobrar, pode. Mas ele vai ter que ter as regras dele. Tipo assim, daqui 1 ano, para dobrar teu salário, você vai ter que estar produzindo portão de elevação, um exemplo. E dessa qualidade, com esse portão desse nível. Cara, esse cara vai se matar para produzir esse portão. Ele vai aprender, vai estudar, para produzir esse material, para produzir essas coisas, para daqui 1 ano dobrar o salário dele. E para você acha que é lucro ou é prejuízo? O cara hoje ganha 2 mil, daqui 1 ano o cara está ganhando 4 mil, um exemplo. Cara, é super vantajoso, porque você vai estar com um profissional qualificado. Você vai pagar mais para ele, mas ele vai te dar retorno. O problema é a gente ter um funcionário que não vai para frente, ele fica ali, ele não progride, não evolui e fica patinando, ele não leva a empresa para frente. Muitas vezes porque a empresa não sabe para onde quer ir também, né? Então a empresa não fala para o funcionário, viu? Daqui um tempo a gente vai estar dessa forma, a gente saiu lá de trás e vai lá, saiu do ponto X e vai para o ponto Y. Isso tem que estar muito, muito bem claro no programa de cargos e salários. E aí que a gente consegue resolver essa questão dos funcionários. E treinamento parece ser um negócio muito difícil, né? Como que eu vou treinar o funcionário? Como que eu vou treinar se cada serviço é diferente? Um portão de contrapeso é diferente, um portão de correia é do outro jeito, uma porta é diferente. É que você tem que saber treinar teu funcionário. Por que você tem que saber? Muitas vezes você vai lá ensinar o funcionário, você fala, faz assim, faz assado. Não é isso que ele tem que aprender. Você tem que ir lá, um exemplo, vou ensinar o cara a fazer uma porta. Você vai falar para ele, desconta 2 centímetros daqui, 2 dali. Não é assim, cara. Você vai pegar pega o contramarco da porta, pega a parte de dentro da porta, tudo desmontado, coloca. E pega o funcionário e fala, cara, ó, toda vez que você vai fazer uma porta, você pega os 2 contramarcos, põe um cada lado. E aí o que vai dentro do contramarco? Ah, vai a dobradiça. Você pega a dobradiça, põe a dobradiça do lado. O que vai do outro lado? Vai a fechadura. Pega a dobradiça, põe do outro lado. Viu, cara? Agora você já sabe o tamanho que vai ser o quadro. Aí você vai lá com ele, então você mede daqui, ó, da dobradiça, da fechadura. Até na dobradiça, deu tanto. Então, do lado da dobradiça, você já está com a folga. E do lado da fechadura, é só dar folguinha ali de meio centímetro. Entendeu? É assim que a gente treina o funcionário. Se você só falar para ele, desconta 1 centímetro aqui, desconta 5, amanhã ele já não vai saber mais. Não vai lembrar mais disso. Então, você precisa saber como treinar. Portão contrapeso é tipo assim, o serviço que mais dá lucro, na verdade. O portão dá um bom lucro. Mas eu vejo muitos aí fazendo os portões de qualquer jeito. E a gente consegue fazer um portão melhor, mais prático de fazer. Um exemplo. Essa questão do bracinho me deixa apavorado. Até inclusive tem vários vídeos no meu canal explicando como faz um bracinho. E aí eu vejo outros vídeos na internet mesmo, os caras ensinando os caras a fazer bracinho de portão contrapeso. Meu Deus, os caras
fórmula mágica, gabarito, não sei o que, anota essa fórmula aí, divide por não sei quanto, por não sei quanto. Não é assim que funciona. Aí o cara vai trabalhar para você na tua empresa, ele vai procurar na internet como que faz um bracinho de um portão, ele vai ver lá o cara virando o portão de ponta cabeça para fazer esse bracinho. Não é muito melhor você pegar e ensinar esse cara a fazer o bracinho sem precisar nada, sem precisar usar a conta, gabarito, fórmula mágica, sem nada? É muito mais simples. Ah, Luiz, mas como que faz isso? Tem como fazer. Vai lá no meu canal, vasculha lá, tá no TikTok, no Instagram, no Facebook, tudo, no YouTube. Tem lá, como fazer ponto de giro de portão de elevação, cobertura inversa, cobertura normal, como achar o ponto de giro do portão de articulado, viu? Tudo sem usar conta nenhuma, só com a trena. E outra, ainda eu explico o porquê que tem que ser daquele jeito. Não é que eu acho que vai dar certo desse jeito. Não, se você tem o teu jeito de fazer, ótimo, mas eu estou falando que a gente deve ensinar os nossos alunos, os nossos funcionários, os nossos contratados, da forma mais simples e objetiva. Ele tem que entender como que aquilo funciona para ele conseguir aprender de uma forma correta, para ele fazer 3 portões numa semana, um portão de alta qualidade. Então, esses detalhes que muita gente aí fica chorando, não sei como contratar, não sei o que eu faço, ai meu Deus. Mas o cara não olha para o funcionário, olha o lado do funcionário. Às vezes o cara não, trabalhou 6 meses na metalúrgica, aprendeu já os primeiros passos, mas o cara lá fazia o portão de um jeito, aí chegou na tua empresa, você faz de outro jeito, entendeu? E aí o cara fica perdido, não sabe o que faz, e aí vai atrás de gabarito, de fórmula mágica, vê lá no YouTube como que faz. Então eu acredito que o maior dos erros aí nas contratações é isso. É falta de treinamento. E outra, se cada serralheria treinasse 2, 3, 4 funcionários, um exemplo, por ano, não precisa ser muito, por ano. Vocês têm noção de quantos profissionais que teríamos no mercado daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Acabaria esse problema aí de não tem funcionário. Mas ninguém treina. Ele só quer venha nós. Entendeu? Eu acho que é um ponto crucial aí, o treinamento dos funcionários. Luiz, não tem como? Marca aí, escreve aí embaixo aí que não tem como, que eu vou te ensinar como, beleza? Além de ensinar a fazer portão, dobrar teu faturamento com portão sem tirar dinheiro do bolso, eu consigo ensinar isso. Eu vou ensinar também como contratar funcionário e como você manter esses funcionários. Esse funcionário não quer sair da tua empresa. Eles não querem sair, porque na tua empresa é muito melhor que na outra empresa. Não tem por que ele sair da tua empresa e vai trabalhar para outra. Ele só vai sair da tua empresa quando ele for abrir uma metalúrgica para ele. E aí você vai dar apoio para ele, vai abençoar ele, vai falar, cara, vai que você consegue. Entendeu? A gente precisa ser bondoso de coração, abençoar as pessoas, sempre querer o bem para os outros, que Deus ajuda muito e muito. Oswaldo Cunha, espero ter respondido tua pergunta, cara. Agora o Rodrigo Nascimento, de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Ele está pedindo como precificar a mão de obra no valor final da venda. É aquela situação que eu estava comentando com vocês anteriormente. Essa questão é muito complicada. Por quê? Você chega num ponto que você precisa vender, E aí você pensa, se eu cobrar mais caro, vou perder o serviço para a concorrência. Se eu cobrar mais barato, né, eu posso ficar no prejuízo. Aí você fica nesse meio de campo. Daí eu vou cobrar, então ele faz um achismo ali e acha que vai cobrar aquilo ali e vai estar tudo certo. Eu falo pra você, cara, toma muito cuidado com isso, cara. Mas muitas vezes é melhor você agradecer e não fazer o trabalho do que você fazer abaixo do custo. Então o que você precisa fazer? Você precisa saber qual é o teu
custo mensal. O que você gasta mensal na tua empresa? Você tem que destrinchar a tua empresa, cara. Você tem que descobrir tudo os teus gastos. Você tem barracão alugado ou não tem, teu gasto com funcionário, teus gastos com telefone, com escritório, com internet, todos os teus gastos fixos. Inclusive 13º, férias dos funcionários, tudo que você tem que pegar ratear isso por mês e você falar, meu gasto por mês é, um exemplo, 10 mil reais. Entende? Você sabendo disso, qual que é teu gasto, aí você vai dividir isso por dia, por 30 dias, que é um mês. E aí a partir disso que você vai fazer teu orçamento. Por quê? Você precisa cobrir teus gastos, cara. Se você não cobrir teus gastos, não adianta você trabalhar. Então você vai analisar, meu gasto é tanto por dia, esse serviço eu vou demorar 5 dias para fazer, você já sabe quanto que é o teu 5 dias, quanto você gasta em 5 dias. Você precisa contabilizar tudo, ferro que você vai gastar, rondana, rolamento, tudo, cara, tinta, fundo, material do escritório, energia, tudo, cara, você tem que saber tudo. Aí você vai chegar no orçamento redondo. E tem que saber quando você vai gastar tudo para produzir aquele portão ou aquele serviço, um serviço qualquer. Outra coisa, você precisa ter um sistema que te ajude a fazer isso. Não adianta você saber fazer tudo, você sabe que você tem que fazer, mas você não consegue fazer porque é muito detalhe. Como que você vai, vou lá comprar uns 5 reais lá, como é que eu vou anotar isso? Vou comprar e joga as notinhas dentro do carro, no porta-mala, ou já está no chão, e aí quando se chega de tarde, você já nem sabe onde que tá os papel mais, e vai anotar lá, já nem lembra o que era mais, já não anota, deixa para amanhã, aí já não anota mais nada, e aí virou aquela bagunça, já começou a virar bagunça. Então você precisa ter um sistema que você vai gastar 10 barras de ferro, tá lá no sistema, 10 barras de ferro, 20 barras do outro ferro, 30 barras do outro ferro, rondana, pintura, mão de obra, não sei o que, tá tudo lá, documentado. Então antes de você fazer o teu orçamento, você vai começar a relacionar os teus gastos, o que você vai precisar para fazer esse portão. Exemplo, um portão, 10 barras, 20 barras, tal. Então relacionou tudo lá. Rondana, tudo que você vai precisar. E aí vai gerar, esse sistema vai gerar um valor para você, o valor do material e dos gastos que você tem para fazer esse portão. E esse próprio sistema já vai te dar o valor da mão de obra, quanto você vai cobrar de mão de obra. Bacana esse sistema, né? E ainda você pode alterar. Um exemplo, se você quer cobrar mais um pouco, talvez, porque depende da situação, você cobra 100% ou 200%, você tem que aprender a fazer esse meio de campo, aonde que você pode cobrar mais, aonde que você pode cobrar menos. Então, isso é muito importante, e isso, cara, você vai aprender, ou com muitos anos de experiência de trabalhar no mercado, você vai aprender aonde que você cobra mais, aonde você cobra menos, ou você vai comprar um curso específico da nossa área. Esse curso específico da nossa área vai ensinar você a vender, vai ensinar você a se portar perante o cliente, vai ensinar você a precificar, colocar os preços tudo em dia. Inclusive, essa planilha orçamentária, esse sistema gerenciador de orçamentos, que é um negócio muito prático para você trabalhar. Você vai carregar ali nesse sistema todos os seus clientes, todos os dados dos seus clientes, o teu logotipo, as tuas informações, CNPJ, endereço, CEP, tudo. Um sistema personalizado que você possa levar para onde você quiser, só ter acesso à internet, um sistema muito simples, fácil de usar. Isso salva, cara, isso aí te mostra, isso aí gera relatórios. Um exemplo, a hora que você terminou esse serviço, você fez esse orçamento, vendeu o orçamento, você produziu esse produto.
A hora que você terminou tudo esse serviço, você vai ter um comparativo das coisas que você orçou, das coisas que você gastou, e se bateu aquele orçamento, se aquele orçamento que você fez, aquele relatório de material, de rondana, de tubo, tudo, se está compatível com o que você realmente gastou. Se você gastou, se você orçou, um exemplo, por, sei lá, R$2.000 e você gastou aqueles R$2.000, ou gastou mais, ou gastou menos, isso te dá parâmetros para você saber no próximo orçamento. Ah, não, no próximo orçamento tem que cobrar um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, talvez, né? Tem que ser, a gente tem que ter essa honestidade também, né? Mas geralmente você vai ver que você precisa aumentar alguma coisa. E aí você vai bater, você fechou seu orçamento, você vai bater o pé nesse orçamento. Não é porque o outro cara lá, às vezes ele está precisando e fez mais barato, às vezes, né, ninguém sabe as condições das outras pessoas, às vezes o cara precisa vender mais barato. E você, naturalmente, tudo bem, não tem problema nenhum com isso, deixa o cara fazer o trabalho e Deus abençoe. Não precisa a gente vender tudo sempre. A gente perde de vez em quando os orçamentos. Eu, na minha empresa, é normal, 30% dos orçamentos a gente vende, 30%. E os 70% a gente perde. Que a gente orça, faz até projetos muitas vezes, mas tem alguns ainda que faz mais barato, ou às vezes, a maioria das vezes é assim, ó. Vem as empresas que você já tem, a história, né, que faz tudo com você, ok? Mas tem as outras empresas de fora que elas estão buscando orçamentos. Elas já têm os metalúrgicos dela, que faz os produtos para elas, só que elas precisam do orçamento para fazer comparativo de preço. Então não é que você perdeu aquele orçamento, você fez um orçamento para fazer concorrência de preço, mas você não sabe, entende? Então é normal perder orçamento. Então você tem que correr atrás de serviço. E como que você faz? Luiz, como que eu faço para correr atrás de serviço? Vou sair batendo de obra em obra? Jamais. Jamais. O que faz você ganhar mais serviço, pegar mais serviço, é você mesmo, cara. A hora que você está fazendo o serviço, você está lá com a placa, vai lá fazer um portãozinho, mete a placa lá, pede pro cliente, eu posso deixar essa plaquinha aí um mês, o cliente vai deixar você deixar essa placa. Entendeu? O teu próprio cliente vai te ajudar a vender mais. Tudo depende de você ser um cara diferenciado, fazer um trabalho diferenciado, dar aquele talento, aquele charme pro serviço, limpar tudo, deixar mais limpo do que quando você chegou. Nós mesmos na empresa, ordem lá na empresa, limpar as coisas antes de colocar o nosso trabalho, para não ter perigo de sujar nosso trabalho. Ele chega na obra, tá tudo bagunçado lá, tal, vocês vão limpa, varre, tira tudo daqui, entendeu? Aí está o trabalho e aí entrega pro cliente. Cara, esses detalhezinhos que o cliente vai notar. Vai ver se você tá com tua equipe, como tá a tua equipe? Tá lá tudo bonitinho de uniforme, né? Tudo bem apresentado, ou tá lá tudo maltrapilho, sem uniforme, né? Bagunçado. Então você tem que ter essa preocupação com a tua marca. E a partir disso, ó, só crescer. E se vocês quiserem saber mais dessa plataforma aí, pede aí nos comentários aí que em breve a gente vai colocar um vídeo falando dela. Plataforma Mestre Serralheiro. Essa plataforma é revolução na serralheria. Acabou a bagunça de orçamentinho escrito a caneta. Você carrega teu logotipo nessa plataforma. Você carrega o logotipo, carrega teus dados, informação, tudo ali. E você já vai ter um banco de dados, vai ter o banco de dados de material completo. Você só clica, você carrega os materiais, um exemplo, tubo 3050, você digita ali 3050, já aparece o tubo 3050 e você vai colocar onde que vai usar aquele tubo. Para fazer um portão, exemplo, coloca lá, escreve portão, ou para fazer o quadro do portão, entendeu? Você vai criando esse relatório. Muito fácil, automático. Você clica no cliente, carrega teu cliente. Você precisa cadastrar o cliente uma vez só. Mas aí, a outra vez, você já clica, ele entra automaticamente. E já fica registrado no exemplo.
o cliente fica registrado na planilha orçamentária e no orçamento que você manda para o cliente. Num botão que você aperta ali, vai já no WhatsApp do cliente o orçamento personalizado, organizado, profissional, bonitinho. Então é muita praticidade. Antigamente não tinha essas coisas. Então, ó, se alguém tiver interesse nessa plataforma, nos segue aí que em breve eu vou postar um vídeo explicativo de cabo a rabo desse sistema aí, que vai ajudar muito nossa área aí, beleza? Na verdade eu já trabalho com esse sistema faz tempo já, mas há algum tempo atrás eu fiz algumas alterações nesse sistema para poder abrir mercado, para ajudar muita gente aí a gerir suas empresas e acabar com esse negócio aí de trabalhar tudo bagunçado aí, não saber para onde que vai. Certo, Rodrigo Nascimento? Espero ter respondido, cara, a tua pergunta aí. Até foi meio extenso com ela, mas realmente é um fator que a gente tem que ter muito cuidado para não ter perigo de ficar no vermelho com o orçamento. Ficou no vermelho, já era. Vai fazer o quê, né? Não adianta ir lá pedir dinheiro pro cliente. O cliente faltou lá R$2.000 lá, se me ajuda? Não vai ajudar. Ele não vai e você vai ter que entregar tudo bonitinho conforme você combinou com ele, né? Então é mais ou menos aí. E eu falo para vocês só vão fazer a serralheria de vocês alavancar, vender horrores quando vocês não precisar pegar a entrada do cliente. Porque eu falo que você consegue dobrar seu faturamento com um portão sem tirar dinheiro do bolso. Isso é fato, você consegue. Eu sei como, eu posso te ensinar. Mas a questão de fazer a empresa crescer, você precisa fazer esse portão dessa forma que eu estou falando para vocês, sem tirar dinheiro do bolso, para você conseguir fazer a sua empresa crescer, para você conseguir daqui 6 meses, um cliente pedir um portão para você não vai querer pegar a entrada dele. Você vai entregar, ou ele vai pagar à vista, ou você vai parcelar em 30, 60 e 90. Você não vai ter mais essa preocupação em receber entrada. Porque normalmente o que acontece muito com o serralheiro, eles querem dinheiro para comprar material. Eu preciso 50% para entregar material e muitas vezes para comprar material. E muitas vezes o cliente não tem essa confiança de te dar esse dinheiro, né? É difícil, tipo, eu nunca vi o cara, tal, vou dar o dinheiro pro cara comprar material, ou eu compro material pro cara, o cara some, não aparece mais. Isso acontece muito no mercado, no nosso mercado principalmente. Acontece muito. O cara pega o dinheiro do cliente e some nunca mais. Ou promete uma coisa para o cliente que vai fazer com tal material e aí compra material tudo inferior, faz com material de segunda aí para querer, né, gastou dinheiro, não consegue nem pintar o serviço mais, vira bagunça isso. Então, se você quer ter uma empresa que cresça, uma serralheria premium, você precisa ter algumas regras, você precisa ter ordem, você precisa ter um cronograma, você precisa ter uma plataforma que te ajude. E eu consigo fazer isso, eu consigo te ensinar. Vender, porque são vários tipos de cliente, 10 principais tipos de cliente, eu consigo te apresentar eles de cabo a rabo, ensinar como se chega em cada um e falar, conversar com esses caras. E eu consigo ensinar você a vender esse portão com um lucro extraordinário. A única diferença de uma metalúrgica, de uma serralheria que alavanca as vendas para uma que fica empatada ali, que não vai para frente, é só a atitude de uma e de outra. É só isso. O cara que teve visão, e olhou, cara, eu preciso fazer isso acontecer, eu tenho um sonho, daqui 5 anos eu vou ter uma casona, um carrão, uma empresa grande. Esse cara, ele vai estudar, vai atrás de curso, vai buscar sistema, vai se especializar para aquilo acontecer, ele vai focar naquilo, para aquilo acontecer. Aí a outra pessoa, eu vou vender um portão aqui, faço esse, esse cara não tem essa ambição no bom sentido, é a ambição de crescer, é a vontade do cara crescer, então ele não tem isso.
ele vai vivendo como a vida vai, deixa a vida me levar, aquela história. E aí o cara vai ficando para trás, vai ficando sempre na mesma, sempre com o carro velho, sempre não consegue ajudar a família dele. Essa é a única diferença, atitude. O cara tem atitude, fala, mudar, eu vou começar a mudar isso hoje, eu vou começar a mudar isso agora, por quê? Amanhã, cara, amanhã pode ser tarde. O teu concorrente já começou a fazer isso ontem. Então você precisa tomar uma atitude. Com 2 anos que eu comecei minha empresa, 2 anos, eu trabalhei 6 meses, 8 meses sem CNPJ, trabalhei mais 1 ano e 4 meses lá na garagem, na casa da minha mãe, mas nesse período eu já tinha construído toda a minha empresa. Foram 2 anos. 2 anos eu já fui trabalhar na empresa e saiu tudo dali, da metalúrgica. Mas o que aconteceu? Que nem eu tinha falado antes, das necessidades que eu tive, dos problemas que eu tive, que eu precisava resolver aquilo. E aí você vai falar, ah, Luiz, você tem cursos e faculdades e não sei o que faz. Não, velho, é só atitude. É só o jeito de você administrar o negócio. Você saber separar, você saber organizar. E outra, quando você faz um cliente, você cuida daquele cliente. E cuida, ele vai te dando mais serviço, vai te informando pro outro. E o que é cuidar do cliente? Pô, o cara te liga, ô Luiz, eu preciso, quebrou um negócio aqui. Cara, sai correndo, vai lá. Né? Manda alguém lá, resolve o problema pro cara. Às vezes até final de semana. Eu fui muito final de semana, às vezes estourava um cabo de um portão, um exemplo lá, alguma coisa, o cara me ligava, eu saia correndo, porque é meu cliente. Se não é cliente, não precisa fazer isso. Mas se o cara é cliente, você tem que levar ele no colo, o que ele pede, você sai correndo e resolve pro cara. Então essas diferencinhas aí que acaba fazendo um cara crescer e outro não. Às vezes o outro lá, final de semana, não vou trabalhar, hoje é sábado, não sei o que, dorme até 9 horas, entendeu? Não, o cara que quer crescer, ele precisa cuidar do corpo dele, da mente, da profissão. Não adianta ele tem que cuidar de todos os setores, cuidar da família, entendeu? Ele tem essas preocupações. E às vezes o outro não tem, ele começa a ter um monte de problema familiar, problema de dinheiro, problema de coisa, é só problema. Então você tem que erguer a cara e bola pra frente. Espero ter respondido, Paulo, e vamos que vamos. Por hoje é isso, pessoal. Acho que eu já falei demais, mas eu faço live uma vez por semana pra gente trocar essa ideia, bater esse papo e conversando e respondendo as dúvidas, né, dando as dicas aí de como se tornar uma serralheria premium. Vai?